Bom dia. Eu vou tirar a dúvida da Regina agora. Essencialmente são duas dúvidas que ela fez. Por que travar as células e por que a gente não usou o verdadeiro ou falso, que é o final do comando procv, né? Então, primeiro, só para dizer, essa minha planilha ela provavelmente vai estar diferente de vocês, porque eu fiz outros procedimentos aqui e tal, enfim. Mas isso não independe da explicação dessa dúvida. O procv, ele significa o quê? Procure na vertical. Então o que o Excel faz? Ele pega o valor que você quiser, que é o primeiro do comando, e ele vai buscar esse valor num sistema de busca vertical, numa tabela que você definir. Então o que a gente fez aqui, por exemplo? Eu pedi para ele procurar o F2, né, que é essa célula aqui, na tabela rascunho 2, essa tabela eu criei para o exercício, que é essa aqui, e que ele me traga o valor da segunda coluna dessa tabela, que é esse aqui. Ou seja, eu selecionei essa tabela e falei, ó, ache esse valor nessa tabela e me traga a segunda coluna, me traga o valor da segunda coluna, né? E aí ele me trouxe o B. Por que travar a tabela? Quando eu não travo a tabela e a gente aplica uma fórmula, vamos destravar a tabela. Quando a gente destrava a tabela no Excel e copia a fórmula para baixo, ele copia para baixo também a seleção da tabela. Então repare que quando eu estou aqui, vejam aqui, ó, procure o F2, que é 34, na tabela rascunho tal, que é a tabela mesmo, A1B5. Quando eu passo para baixo, ele passa para baixo a tabela também. Então ele procure F3, que está certo, é 61, na tabela A2B6. A tabela A2B6 é essa aqui. Como nossos dados, como eu inseri os títulos na tabela, ele ainda está com todos os dados. Mas quando eu peço para baixo, quando eu vou para baixo, desculpa, ele procura o valor 37 na tabela A3B7. A3B7 a gente já começa a perder dados, né? Perde uma linha de dados. Quando eu peço para ele para procurar o 40, ele vai para A4B8. A4B8 você já perdeu uma boa quantidade de dados. E assim sucessivamente, até o ponto que a gente está procurando na tabela A6B10, que não tem nada, que é essa tabela aqui. Então, quando a gente trava a tabela, a gente fala para ele não passar para a linha de baixo quando a gente copia, entendeu? Ele não passa a seleção de tabela para a linha de baixo, ele mantém a mesma seleção de tabela. Então eu venho aqui, seleciono a tabela que eu quero travar e aperto F4. Pronto. Quando eu copiar, ele vai me trazer os resultados novamente. Então, essa é a explicação do porquê travar a tabela. A segunda questão da Regina é por que não usar verdadeiro ou falso. Na verdade, a gente está usando o verdadeiro. E o que significa usar o verdadeiro e o que significa usar o falso? Quando eu estou usando o verdadeiro, ele é o default do programa, então ele é o padrão. Então, por exemplo, se eu não escrever nada, ele supõe que é verdadeiro. O verdadeiro significa que ele vai buscar na tabela matriz, né, que é a tabela rascunho, que é essa tabela aqui, rascunho 2, enfim, essa tabelinha aqui. Ele vai procurar nessa tabela o valor mais próximo de 34, menor. Então, assim, qual desses valores é mais próximo e menor que 34? É o 26. Mais próximo é o 35, mas ele quer o mais próximo e menor. Então é o 26. E o que eu pedi? Me traga dos valores mais próximos e menor que o 34, a segunda coluna, né? Então eu selecionei qual é o valor mais próximo e menor que 34, é 26. E a segunda coluna é
a letra B. Então ele me trouxe o B. Se eu escrever falso, ele vai procurar o valor exato 34 e aí ele vai dar erro. Então vamos escrever para ver como fica. Falso. Pá. Ó, dá erro. Eu vou copiar para todos os outros. Ele vai dar erro e ele só vai trazer a resposta daqueles valores que são exatos. Então, no caso aqui que é 26, 41, ele trouxe porque existe aqui 26 e 41. Mas os outros valores, 66, 46, 25, ele não traz porque não é um valor exato que existe na tabela. Se a gente coloca falso, desculpa, verdadeiro ou não coloca nada, ele traz por aproximação. Então, por isso a gente usou nesse caso aqui o verdadeiro, né? Ou o não escrever nada, a opção não escrever nada. A opção falso ela é muito boa para quem usa grandes bases de dados e esses dados eles estão organizados com código e tudo mais. Então vale a pena. Na verdade eu uso muito mais o falso do que o verdadeiro, mas no caso esse exercício é para que a gente use o verdadeiro. E é isso.